Olá, meus amigos e amigas motociclistas. Eu sou o Guilherme do projeto Vida em Duas Rodas e hoje eu estou aqui com um grande amigo, Kleber Dornelles, um veterano em duas rodas, que veio trazer um pouco da sua experiência. O Kleber é um baita estradeiro, acho que dos motociclistas que eu conheço, o Kleber é o que mais anda por aí, mais pega estrada. Tudo bem, Kleber? Vamos começar o nosso bate-papo aqui com o pessoal? Ok, Guilherme, bom dia. Obrigado aí pelo convite e parabéns pela iniciativa da Vida em Duas Rodas. Eu tive a oportunidade de assistir alguns vídeos de vocês agora recentemente e achei muito bacana e instrutivo, tá? E parabéns por isso. Eu acho que isso ajuda muito quem realmente curte o motociclismo e realiza grandes viagens, né? Eu acho que informação é sempre útil para você fazer uma viagem segura. A propósito da minha experiência, Gui, na verdade, eu tenho em mente que a vida nos pede para estar sempre buscando novas informações, sempre buscando aprendizado. A gente nunca sabe demais. E eu, embora tenha aí 40 anos de motociclismo, eu digo 40 porque eu tirei minha carteira em 80. Sim, Então, já estamos deu há 40. 40 anos de carteira. É uma primeira fase até 2008, era um hobby com poucas viagens, né? Eu tive a oportunidade nesse período até 2008 de fazer uma viagem para Belém, que foi uma verdadeira aventura. Mas, justamente por volta de 2008, eu decidi interromper o motociclismo, né? Foi no período em que o meu caçula, o Pedro, estava com 3 anos, eu comecei a me relacionar com ele, a sair para passear e pensei que eu pudesse interromper o meu hobby para dedicar mais atenção à família, especialmente ao meu caçula, ao Pedro. Mas, para minha surpresa, eu percebi que o Pedro já percebia o motociclismo, já observava as motocicletas. Em função dessa curiosidade dele, eu voltei a buscar uma motocicleta que me proporcionasse realizar novos passeios e, quem sabe, no momento seguinte, até passear com ele na garupa. Mas logo em seguida, conversando em casa, eu percebi que eu poderia trazer essa experiência também de passeios, de planejamento de viagens, para levar minha esposa, a Zanjinha, que no primeiro momento resistia a sair comigo de moto. Ela realmente achava muito arriscado e achava que me dava todo o apoio, mas não queria se aventurar na minha garupa naquele momento. Até que em final de 2011, 2012, eu tive a oportunidade de comprar uma Harley, que é o ícone, enfim, das estradeiras, que era uma Electra Glide. Sim. E aí, com essa motocicleta, eu comecei a realizar alguns pequenos passeios e fazer algumas experiências de manobra, quando surgiu a oportunidade de fazer uma viagem para fora do país. Foi quando eu fui realizar o sonho da Rota 66. Uhum. E aí planejei fazer essa viagem. A Zanjinha, no primeiro momento, a minha esposa, no primeiro momento, não tinha interesse em fazer esse passeio, mas aí eu busquei uma forma de convencê-la a vir comigo. E mesmo que ela não viesse na minha garupa, a gente alugaria um carro e ela poderia nos acompanhar de carro. Mas chegando em Los Angeles, eu propus a ela que, pelo menos no primeiro trecho, de Los Angeles a Palm Springs, ela viesse na minha garupa. E ela topou. Ela estava muito feliz, muito empolgada com a viagem, ela topou.
E aí não preciso dizer, no trecho seguinte ela já me perguntou que horas que a gente sai amanhã. Então ela comprou a ideia logo de imediato e daí para frente são muitas histórias felizes. Nós tivemos Virou sua garupa, né? Quando eu conheci vocês, ela era sua garupa ainda, né? Agora ela não é mais a sua garupa, né? Exato. Conta rapidinho aí como é que foi esse caso. Agora a Reginha virou uma motociclista também. Pois é. Em 2017, né, nesse período de 12 a 17, nós tivemos a oportunidade de fazer viagem de longa distância, tive a oportunidade de fazer expedição para a Argentina, fiz uma bela viagem em 2015 para ver o pôr do sol no Pacífico, em Vinha del Mar, passando por Santiago, enfim, curtimos Caracoles, um trecho de serras do Chile. E, na volta, eu conversei muito com ela sobre a questão de segurança, sobre a possibilidade da gente realizar um passeio somente nós e de, eventualmente, ela precisar me prestar alguma assistência caso fosse necessário. Ou seja, eu acharia muito importante que ela tirasse carteira e que tivesse habilidade mínima para que a gente pudesse, numa situação de emergência, ela pudesse me prestar socorro. E isso acabou motivando ela a tirar carteira. Ela tirou carteira em 2016. Em abril de 2017, nós fizemos um primeiro passeio, somente nós, para a Chapada dos Veadeiros, para Alto Paraíso. E, coincidentemente, nós saímos de Brasília com um dia lindo, céu de brigadeiro. Quando chegou na Chapada, o tempo fechou e começou a chover. Então, além de ser o nosso primeiro passeio, cada um pilotando a sua moto, quando nós entramos naquele trecho mágico ali de Alto Paraíso para São Jorge, nós pegamos alguns respingos, e aí, quando ameaçou chuva mesmo, nós paramos no acostamento, colocamos capa de chuva, mas a chuva estava fina, eu sugeri que a gente seguisse numa tocada lenta, numa tocada de segurança, e nessa experiência ela ganhou um pouco mais de confiança, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ela sobre o que é pilotar na chuva. Você reduz a velocidade, você coloca uma marcha mais forte e você segue procurando trechos em linha reta, em curvas. Evidentemente, você evita frenagem, mas entra com uma marcha que lhe proporciona você ter o controle da mais direção. Tração, né? Mais tração. E, então, a Zanjinha começou a pilotar a moto a partir de 2017, do início de 2017, e depois desse passeio, a partir daí nós criamos o hábito de finais de semana a gente sempre fazer um passeio. Mas ela teve um treinamento formal, né? Você levou ela para fazer um curso de pilotagem lá com o Heleno, não foi? Sim, exatamente, Gui. Não posso deixar. Essa é uma das coisas que a gente comenta muito aqui no Vida em Duas Rodas, que somente o teste do Detran não é suficiente e que somente a experiência prática que você adquire andando de moto também não é suficiente, que é importante um curso formal. E eu sei que eu me lembro da época que você sempre mandava fotos na pista lá do Heleno e tal. Ela fez um curso lá com ele, né? Sim, certamente, Gui. A gente não pode deixar de lembrar que esse treinamento, né, esse treinamento formal, esse exercício de pilotagem em baixa velocidade, esse exercício de manobras que o Heleno proporciona, e eu digo Heleno porque é o nosso grande mestre, a nossa principal escola, é a minha escola também, foi a minha escola e é a minha escola. Sempre que eu tenho oportunidade, eu estou ali nas pistas de manobras com ele e sempre aprendendo algo novo. E lembrando que cada motocicleta pede uma forma, tem uma ciclística, tem um tipo específico de ciclística e pede
uma forma diferente de você pilotar com segurança. Bom, e vamos falar um pouquinho aqui para os nossos amigos motociclistas que estão assistindo esse vídeo sobre algumas estradas aí que você recomenda para a gente fazer viagens aí, tanto pela beleza natural, quanto pelo desafio nas curvas, ou pelo prazer da própria estrada em se fazer curvas. Quais são as estradas mais, assim, mais bacanas que você conhece, que você já rodou, que você recomendaria para o pessoal? Legal, Gui. Eu, nesses 8 anos, 9 anos, né, em que eu tenho andado de Harley, eu tenho tido a grata satisfação de conhecer estradas muito boas, basicamente no centro-sul, né? Ou seja, saindo aqui de Goiás, sentido São Paulo, ou de Goiás, sentido Minas, em direção do sul. Ou seja, por incrível que pareça, a gente anda muito pouco no sentido de Mato Grosso, no sentido oeste, ou no sentido norte, né? Indo para o nordeste ou indo para o norte propriamente dito, direção de Tocantins. Então, no sentido São Paulo e no sentido Minas, eu tive a experiência de inúmeras viagens, seja através do ROG, né? Eu tive uma participação no ROG, ou em passeios organizados por nós, por grupo de amigos, né? Então, eu particularmente gosto muito dessa estrada, saída aqui 040 e 050, sentido Anhanguera, Ribeirão Preto, né? É um destino em que nos leva muito para a região de São Paulo e litoral de São Paulo, e nessa direção, descendo para o sul do país. Então, daqui para Ribeirão Preto, você já tem a oportunidade de desfrutar bem da estrada, pelo fato de ser uma estrada bem conservada e de você ter também as manutenções, talvez pelo fato de serem estradas pedagiadas, você pode fazer uma pilotagem mais segura nessas estradas. Mas aí, saindo de Ribeirão Preto, sentido sul, Guilherme, eu já passei também pelo interior de São Paulo, na direção de Sorocaba, Capão Bonito, ou em outros roteiros também que nos levam a Capão Bonito, que é a porta de entrada do Rastro da Serpente, né? E aí podemos já falar de um primeiro trecho de estradas, de uma primeira região que é muito atrativa, que nos leva a realizar passeio para a região do Paraná, ou seja, para Curitiba, passando pelo Rastro da Serpente. Eu tive a oportunidade de já passar pelo Rastro da Serpente 4 vezes. As 2 últimas vezes eu tive, foram 2 passeios muito prazerosos, porque a estrada estava reformada e foi numa época em que nós tivemos a sorte de passar nesse trecho com sol, e aí sim, aí você curte bastante paisagem, curte o prazer da pilotagem, né, com a execução das curvas. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui no nosso canal falando sobre o Rastro da Serpente, não sei se você chegou a assistir, em que eu menciono que é uma estrada que requer bastante habilidade do motociclista, uma vez que você tem uma sequência de curvas muito longa, né? Então, é uma curva atrás da outra. Então, quando você termina uma curva, você já tem que se preparar para a próxima, e depois se preparar para a próxima e para a próxima. E quando você tem uma sequência de curvas muito longa, ela não te permite cometer erros, porque ali é realmente uma estrada, não é uma estrada de baixíssima velocidade, como é o caso do Rio do Rastro também, mas é uma estrada que você anda uma velocidade um pouco maior e com uma sequência de curvas muito longas. O que você tem a dizer para nós aí a respeito de habilidade para trafegar no Rastro da Serpente?
Muito bem, Gui. Você observou aí que as estradas da Serra do Rio do Rastro e a Graciosa, a Estrada da Graciosa, são duas estradas turísticas em que você, mesmo que você queira, você não consegue executá-las em média e alta velocidade. Você tem que fazer essas estradas de uma maneira bem tranquila, bem lenta. No caso da Serra do Rio do Rastro, não. Você pode acelerar um pouco mais. Passo da Serpente. Né, no caso do Rastro da Serpente, você pode acelerar um pouco mais, pode curtir muito a inclinação da moto, enfim, praticar muitos procedimentos e técnicas de pilotagem, como contraesteço, perdão. Quando você entra num trecho de curvas, né, e que pede o mínimo aí de habilidade, como é o caso do Rastro da Serpente, primeiro você tem que fazer todo um planejamento, né, para que você entre nesse trecho de uma forma tranquila. Eu acho que em cada curva ela pede uma visualização e um planejamento prévio para que você entre na velocidade adequada, né? Se a estrada estiver seca, se a estrada estiver em boas condições, a estrada estiver seca, você pode apostar um pouco mais no equipamento, né? Se você está fazendo uma pilotagem com pneus bons, né? Com pneus em condições bem calibrados e em condições de você forçar um pouco na curva, você pode fazer um bom planejamento e forçar um pouquinho, é claro, explorando os 3 terços, eu chamo de 3 terços da faixa, né, que é o terço da esquerda, o terço central e o terço da direita. Eu acho que você pode entrar na curva buscando uma tangência que lhe proporcione fazer o aproveitamento completo da faixa. Agora, tem algumas coisas que a gente tem que observar. A gente tem que lembrar que você não está na estrada sozinho, né? Por exemplo, você faz o planejamento, você está na frente de um grupo, ou você está na estrada, você faz o planejamento de entrar numa curva, você já planeja a tangência para você fazer o melhor aproveitamento daquela curva. Mas você tem que lembrar que na direção oposta pode estar vindo um carro, pode estar vindo um veículo pesado, um caminhão, e que normalmente esse veículo, pelo tamanho dele, pelo peso dele, pode ser que ele precise fazer o que nós normalmente chamamos de comer faixa, né? De avançar um pouquinho na sua faixa. Então, se você não estiver atento a isso, ou seja, você achar que você vai estar sempre sozinho na curva, você pode ser surpreendido e ter que fazer uma manobra abrupta e isso lhe incorrer em risco. A gente tem que pensar sempre nos imprevistos, nós temos que fazer suposições do tipo, você entrou numa curva, pode ser que o carro não esteja só comendo faixa, ele pode estar completamente na faixa oposta. Eu já me deparei com uma situação dessa que foi, enfim, agradeço a Deus por estar aqui para contar essa história. Eu entrei numa curva, vindo, aqui já numa outra estrada, vindo de Unai, é uma estrada que eu ando muito. Eu vinha curtindo a estrada, numa tocada média, curtindo uma estrada que eu conheço muito, conheço a angulação de cada curva. E aí, numa das curvas que eu entrei, vinha uma caminhonete no sentido oposto. Ou a pessoa tinha cochilado, tinha dormido, ou ele, como era a saída de uma outra curva, ele poderia ter perdido completamente aquela curva e veio na direção oposta. Felizmente, eu estava muito presente, muito atento. Eu saí, a estrada tinha acostamento. Eu consegui dar um toquezinho e sair para o acostamento e me livrar de uma colisão frontal. Quando você entra em Santa Catarina, Gui, você tem uma região que é intitulada Vale Europeu. Sim. É uma região onde você tem diversos trechos fantásticos para passear. Eu, particularmente, tenho um trecho, além das serras que você atravessa ao longo do Vale Europeu,
ali passando por Capão Queimado. Eu cito Capão Queimado porque é um vilarejo, não sei se é município, se já é cidade, mas na região de Capão Queimado você tem uns trechos fantásticos de curva, já em direção, se aproximando ao Urubici. E na região de Urubici é uma região famosa, ou seja, você tem trechos de serras e de curvas fantásticos. A coisa aí, 50 quilômetros antes de Urubici, você tem um trecho, uma sequência, um trecho com sequência de curvas, que quando você chega em Urubici, você tem que descer da moto e gritar, porque a adrenalina vai nas alturas, né? É um trecho fantástico. Dá para você curtir muito a questão das curvas, propriamente dito, usar todas as técnicas, enfim. E a paisagem ali é belíssima, né? Paisagem maravilhosa, eventualmente arrastar a pedaleira, mas, como eu disse, isso não é o grande mote, ou seja, mas as curvas são tão fechadas e é impossível. Se você quiser realmente fazer a curva, você quiser curtir a curva, é quase impossível você não fazer uma inclinação quase que esbarrando o joelho no chão.